A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, que mais uma vez, agradecendo a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele sempre faz, né, meus queridos? Porque dessa forma nós temos que viver agradecendo, porque nós temos um motivo suficiente para ser mais do que agradecidos a Deus, porque Ele é bom, porque Deus é fiel, Deus é grandioso, é o Deus de milagre, o príncipe da paz, né? Por todas as suas obras maravilhosas, por tudo que Ele é e por tudo que Ele sempre faz por nós, né, queridos? Porque sem Deus nada podemos fazer. É isso mesmo, nós temos que ser um total dependente de Deus para tudo sempre, viver na dependência de Deus, nos humilhando na presença dEle, porque Deus se agrada daquele que espontaneamente, voluntariamente busca a presença dEle totalmente rendido, entregando o seu coração, a sua vida sempre a Ele, né, queridos? Tudo que temos, tudo que somos, ofertando o nosso corpo como sacrifício vivo e oferecendo sempre, queridos, a nossa obediência, sacrifícios espirituais de louvor, de adoração, de jejum, de oferta, de obediência a Deus, de fidelidade a Deus, né? Deus se agrada daquele que anda no centro do querer dele, no centro da sua vontade, agradando a ele em tudo aqui na terra. Porque aqui estamos na terra somente para agradar a Deus e não a pessoas. Amém? Se é a primeira vez que você está entrando aqui neste canal, gostaria de te pedir que deixe aí o seu like, né? Se inscreva no canal e compartilhem este vídeo e seja um missionário, né, do Evangelho de Cristo, levando a palavra por todo mundo. Compartilhem, né, com seus grupos, no seu Face, e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos adorar o nosso Deus, né, dizer a Senhor como nós te amamos, te adoramos e te exaltamos aqui neste lugar. Como nós te amamos, Jesus. Estamos felizes e agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor sempre faz por nós. Obrigada pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia, que se renova todos os dias, Jesus. Até que o Senhor nos tem sustentado, provido, sanado, libertado, trabalhado e feito muito por nós. Obrigada pelos livramentos de morte, de acidente, de roubo, de sequestro, de prisão. Obrigada pelas bênçãos. Obrigada pelos processos difíceis e dolorosos que nós estamos passando, querido Senhor. Obrigada, Jesus, pelas vitórias e as bênçãos. Obrigada por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz por nós. A sua graça e a sua presença nos basta, Senhor. Fique conosco. Espírito Santo operando as suas maravilhas. Amém, queridos? É dessa forma que nós venceremos todo o mal aqui na terra, quando estamos buscando a presença de Deus, andando conectado com Jesus Cristo 100%, firmado no Jesus Cristo vivo, que venceremos. Amém? Guiados pelo Espírito Santo. A palavra de hoje está em Mateus, capítulo 17, do versículo 1 e 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. E estando ele ainda a falar, eis que de uma nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraço, escutai-o. Isto, queridos, não é um concurso de popularidade, onde muitos acham, né, que tem que depender de pessoas ou da sua inteligência para entrar em determinados lugares, ocupar cargos importantes, né? Não, eu quero te dizer que se andamos justo e reto perante os olhos do Senhor, e se estamos aqui agradando a Deus em tudo, no centro do seu querer, é Deus que nos justifica, é Deus que nos coloca no lugar certo, queridos, na posição
que nós temos que estar. Então, eu quero te dizer que nós temos que agradar a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Viver aqui na terra, fazendo sempre a vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo, queridos, porque Ele é como um GPS que nos guia rumo à nossa vitória, tratar de cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Amém? De sempre estar na presença de Deus, rendidos, perguntando a Deus qual é a direção, e nós temos duas coisas que nós podemos usar, depender sempre, que é da palavra de Deus. Ali está a resposta de qual é a vontade de Deus e o Espírito Santo que nos vai guiando pelo caminho correto, amém? Corrigindo todas as áreas da nossa vida. É dessa forma que nós vamos viver agradando a Deus em tudo. Descobrir qual é a vontade de Deus, que está na palavra de Deus, e pedir ao Espírito Santo que nos guie pelo caminho certo, os caminhos do Senhor. Então, a primeira voz que eu quero que você entenda aqui, que a Bíblia está se referindo, que Jesus escutou, foi a voz de Deus. Ele escutou, Jesus Cristo viveu aqui na terra, obedecendo a Deus em tudo, fazendo a vontade de Deus em tudo. Quem já está entendendo? E este é o exemplo vivo que nós temos que seguir. Jesus Cristo tratou de fazer tudo para agradar a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quem somos nós para viver de acordo com o que queremos ou andar através dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, agradando a pessoas? Não, queridos, nós temos que ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus, que está na Bíblia, que é a verdade absoluta, colocar de acordo com aquilo que Deus pensa ao nosso respeito, que está na palavra, descobrir ali na palavra de Deus qual é o querer dele, qual é a vontade dele para as nossas vidas. E logo, queridos, concretizar e fazer aquilo que agrada o Senhor em tudo. É dessa forma. Deus, ele nunca vai mandar um filho dele para o deserto, sem antes dizer o quanto ele é valioso, o quanto ele é importante, o quanto Deus ama esse filho. Deus, quando ele te manda para o deserto, ele não está ali te castigando. Ele está, queridos, nos provando. Pode ser a prova da obediência, a prova, da fidelidade, o nosso comportamento no meio dessa prova, como nos comportamos. Quem já está entendendo? Deus nos manda para a prova, para ser aprovados, e só temos que passar naquele teste, queridos. Concluir ele até o final, passar pelo processo que é difícil e doloroso, porque ali vai moldando o nosso caráter e fortalecendo a nossa fé, queridos. É dessa forma que venceremos e estaremos prontos para receber a grande vitória que Deus tem para nós no final. Estaremos prontos para suportar o êxito, de tudo aquilo que Deus tem para nos entregar. Então, quando você estiver no meio do processo, não esteja reclamando e nem murmurando, continua perseverando até o final, continua firme na sua fé, amém? Caminhando em oração continuamente, insistindo e persistindo nas suas orações, no meio da prova, louvando e adorando a Deus, dando glória a Deus no meio da prova. Vai fazendo tudo aquilo que te corresponde no meio da prova, que Deus, ele vai te sustentando, porque Deus vai na frente aonde nós estamos, queridos, abrindo o caminho. Quando não entendemos qual é o chamado que Deus tem nas nossas vidas, então vamos viver num desgaste físico, num desgaste emocional, desgaste espiritual aqui na terra. Por quê? Porque aí, como não descobrimos ainda para que nós nascemos, não sabemos qual é o propósito que Deus tem nas nossas vidas, não respondemos o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Sim, porque Deus tem chamado a muitos, mas poucos têm respondido ao chamado que Deus tem na vida dele.
né? Então ele vai viver desgastado completamente, porque ele vai estar andando sem direção, vai estar caminhando cego, sem descobrir qual é a vontade de Deus. Por isso é que vai andar desgastado, estressado, e muitos vão fracassar verdadeiramente porque não descobriram qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Vão começar a agradar a pessoas e não a Deus. E aí está o grande erro, queridos. Aqueles que vivem agradando a pessoas terão uma vida completamente medíocre. Por quê? Porque aqui estamos na terra somente para agradar a Deus. Quando você está agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, e você está crescendo espiritualmente, aumentando a sua fé, né? E tendo uma fé resistente, com certeza você vai ganhar muitos inimigos e poucos ficarão do seu lado. Poucos e muito poucos. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais a sua fé é fortalecida e é resistente, quanto mais você insiste em agradar a Deus e andar no centro do querer de Deus, pessoas erradas começarão a sair da sua vida. Deus ele vai arrancando tudo aquilo que não serve da sua vida. E não se preocupe, é o próprio Deus mesmo que vai fazendo essa limpeza, arrancando todas as amizades erradas, pessoas que não vão, ver a grande transformação e mudança que Deus está fazendo na sua vida. Então é isso, meus queridos. A primeira voz que Jesus Cristo escutou, então, foi a voz de Deus. E aqui estamos para cumprir o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Não negue o chamado que Cristo tem na sua vida. Hoje mesmo declara assim: Senhor, eis-me aqui, me usa como tu queiras, Senhor, para a obra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aqui estou, Senhor, para andar no centro do seu querer. Senhor, me revela, Jesus, para que eu nasci? Qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Me direciona, Espírito Santo, pelos caminhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo eu estando aqui nesse deserto, queridos, Deus sempre está comigo. E Deus sempre vai estar contigo aí no deserto. Você está sendo provado e você só tem que passar no teste, amém? Deus, ele primeiro, antes de nos mandar para o deserto, ele vai nos revelar que somos valiosos para ele, né? Que ele nos ama em grande. Jesus Cristo, quando foi para o deserto, ele foi tentado por Satanás em todas as modalidades. Mas ele venceu as tentações de Satanás. Jesus Cristo venceu o diabo ali naquele deserto. Ele podia fazer qualquer coisa, Jesus, mas ele não fez. Ele se submeteu à vontade de Deus e obedeceu a Deus em tudo e agradou a Deus em tudo ali naquele deserto. Venceu as tentações do diabo. Quem já está entendendo a palavra do Senhor? É tempo de recusar, queridos, as carnadas do diabo. É tempo de recusar todos os pratos de Satanás. Tem muita gente agradando ao diabo e a Satanás, agradando a pessoas e desagradando a Deus completamente, satisfazendo os seus próprios desejos carnais, o seu querer, andando pelos seus próprios caminhos, desobedecendo a Deus em tudo, né? E querendo que Deus dê uma bênção para eles. Olha só. Só vão receber as bênçãos de Deus aqueles que estão em total obediência a Ele, agradando a Ele em tudo, sendo humildes. Amém, queridos? É tempo de voltar para a presença de Deus e se submeter a Deus, se render a Deus por completo e entregar o seu corpo como sacrifício vivo. Então, Jesus Cristo, né? Ele poderia ter transformado a pedra em pão, mas ele não quis transformar. Jesus Cristo poderia fazer o que ele quisesse, mas ele decidiu obedecer a Deus
em tudo. Porque ele sabia que estava no deserto para agradar a Deus e não a Satanás. Quem já está entendendo? Você está aí nessa prova. Não caia na tentação do diabo. Vença o diabo pelo poder da palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça e o favor de Deus que Ele te dá. Declara assim: Senhor, a sua graça e a sua presença me basta. Vou ler a sua palavra, meditar nela e praticar e recitar os versículos bíblicos que está ali, que é a verdade absoluta. Vou colocar de acordo os meus pensamentos com o que o Senhor está pensando ao meu respeito. Vou alinhar as minhas orações de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é dessa forma, queridos. Cheios do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio das virtudes de Deus e do caráter de Deus, é que vamos vencer o diabo e todas as tentações do diabo aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente agradando a Satanás e a pessoas e desagradando a Deus em tudo. Quando você vive agradando a pessoas, você será um medíocre, queridos. Completamente, você vai fracassar. Então, em Mateus capítulo 17, versículo 5, está escrito: Deus diz assim a Jesus Cristo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Muitos têm negado a Cristo, e Deus está dizendo: escutai-o. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida eterna, e muitos negando a Cristo. É tempo de se render a Ele, queridos, de se entregar a sua vida, o seu coração a Deus completamente, ouvir a voz de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de obedecer a Deus, de ler a sua palavra, viver aqui na terra agradando a Ele em tudo. Deus já te transfigurou, porque Deus já transfigurou filhos dele aqui na terra. E Deus te manda dizer agora mesmo, e ainda tem pessoas, que não acreditam nessa transformação que Deus fez na sua vida. Tem muitas pessoas, queridos, que não conseguem ver a mudança que Deus faz na vida dos filhos dele. E continuam rotulando, apontando o dedo e relembrando o seu passado. Isso é coisa do diabo, queridos. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, quando você aceita Jesus Cristo como seu único Salvador e que você vai, cheio do Espírito Santo na presença de Deus e que vai orando e insistindo nas suas orações, guiado pelo Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da graça, do favor de Deus, do caráter, das virtudes de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo desabrochando em você, isso é um potencial grande para você ser transformado completamente, Tem filhos de Deus, me revela o Senhor aqui, que tem sido transformado completamente de coração, tem mentes que já são renovadas, vem buscando essa transformação, essa transfiguração, vem buscando o renovo de mente todos os dias, vem sendo lavado pelo sangue de Jesus Cristo, purificado, sanado de alma e de coração. Tem filhos de Deus que vem renunciando o pecado, lavando as suas vestes, se santificando, fazendo jejum, dando sacrifícios espirituais de louvor, de adoração, de jejum, de oferta, de obediência, de fidelidade a Deus. Tem andado no centro do querer de Deus. E ainda tem aqueles influenciados por Satanás que não conseguem ver a grande transformação e transfiguração que Deus tem feito na sua vida. Mas Deus está vendo. E Ele tem se agradado de ti, te manda dizer agora mesmo. E por não ter negado o nome dEle, nem a Ele nem a sua palavra, no tempo seu de escassez e de dificuldade, e de prova que você está passando,
Deus é que te justifica, queridos. Deus é um Deus justo. Ele está vendo tudo o que você tem feito para agradar a Ele. Continua agradando a Deus e não a pessoas. Porque grandes recompensas Deus tem para a sua vida. É isso que Deus te manda dizer agora mesmo. Receba. Declara aí, essa palavra é para mim, Jesus. Eu recebo e tomo posse. É tempo de buscar a mudança e a transfiguração, queridos. A transformação do seu interior, de dentro para fora. Mudar a forma de falar, a forma de pensar, a forma de agir. Perguntar a Deus, será que o que eu penso, o que eu estou falando, as minhas atitudes está agradando a Deus? E se não, corrigir as áreas que estão erradas na sua vida e voltar, queridos, para a presença de Deus e começar a andar no centro do querer de Deus. Descobrir qual é a vontade de Deus, logo fazer a vontade de Deus e ser a própria vontade de Deus aqui na terra. Jesus Cristo é que eu tenho que agradar sempre. Em primeiro lugar e sobre todas as coisas, a Cristo é que eu devo obediência. Agradar a Deus em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está falando com muita gente. Receba essa palavra no seu coração. Não estamos aqui para agradar a homens. Quando estamos agradando a Deus, vamos ter que suportar, queridos, a solidão. Porque poucos ficarão do seu lado quando você está andando no centro do querer de Deus e com a sua fé resistente e perseverando em oração e insistindo e persistindo na sua fé. A vida de um homem de Deus nunca pode ser medida pela sua popularidade. Jesus Cristo ficou só, com poucos, quando ele foi crucificado na cruz do Calvário. E quem somos nós para querer muitos seguidores? As pessoas têm necessidade de ser bajulada, de ser amada, de ter muitos seguidores. Quem já está entendendo? Mas aquele que agrada a Deus, aquele que está sendo fortalecido na sua fé, e que tem tratado de andar em obediência, tem tratado de andar em cima da palavra de Deus e debaixo dos princípios dele, agradando a Deus em tudo, vai ter muitos inimigos. Poucos vão querer ficar perto de você. Suporta a prova e o processo. Deus está te moldando para no tempo oportuno ele te entregar as suas vitórias. Deus anda buscando homens e mulheres disposto a agradar a Ele em tudo, disposto a viver na obediência, submetidos a Deus, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador não é aquele que canta no púlpito da igreja, queridos, e nem um cantante gospel. É aquele que se submete a Deus e a sua vontade, está disposto a agradar a Deus em tudo. Deus anda buscando esses homens e essas mulheres nesse último tempo, que faça a diferença. Guerreiros, que faça orações de súplica, intercede pela sua família, mas também pela família dos outros, e que vai para a linha de frente, em nome do Senhor, e cruze a linha de limite e passe para o outro lado. Intercedendo, adoradores verdadeiros, não os falsos. As pessoas têm essa necessidade de ser amada, admirada, bajulada, de ser popular, mas os verdadeiros adoradores, aqueles que agradam a Deus em tudo, terão pouquíssimos ao seu redor. Suporte a prova. Quanto mais crescemos na fé, mais gente errada sairá de perto de você. É isso que Deus te manda dizer. Se tem gente errada saindo de perto de você, glorifica a Deus, dê graças a Deus. São pessoas que não vão ver a grande transformação que Deus está fazendo na sua vida. São pessoas que sempre vai estar apontando o dedo. Não conseguem ver a mudança que Deus já fez na sua vida. Devemos esforçar todos os dias para agradar a Deus, andar em cima das pisadas de Jesus Cristo, aproximar cada vez mais de Cristo, ter uma boa relação com Ele, intimidade, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Porque quanto mais agradamos a Deus, quanto mais nos submetemos, quanto mais eu tenho boa relação e intimidade com Deus, mais vou ser parecido com Cristo, mais eu vou querer fazer o que Ele faz, mais eu vou querer obedecer a Deus quando eu estou andando debaixo da presença dEle, agradando a Ele. Mas eu vou querer ter as mesmas atitudes, obedecer pensamentos, falar como Cristo e ter as mesmas atitudes. Esse é o segredo, andar firmado no Jesus Cristo vivo, glorificando a Ele, agradando Ele em tudo. É dessa forma, sendo transformado de dentro para fora, buscando a transformação de coração e o renovo de mente, é que seremos parecidos com Jesus Cristo, corrigindo as áreas que estão erradas nas nossas vidas, alinhando as nossas orações de acordo com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, recusando os pratos de Satanás. Amém? Vamos desagradar a pessoa sim. Jesus Cristo não agradou, mas Ele continuou agradando a Deus. Quem somos nós, queridos, para fazer o contrário? Deus olha a nossa fé, a nossa atitude no meio da prova. Ele vê, ele está vendo que você está sendo transformado completamente, que você está renunciando ao seu pecado, soltando o velho, soltando memórias dolorosas e tudo aquilo que não faz parte de Deus. Deus está vendo as suas renúncias. O quanto você tem se esforçado para agradar a Ele em tudo. Então continua, permanece firme na sua fé. Continua servindo a Deus, apesar das críticas, apesar da sua escassez e da sua dificuldade que você está passando. Porque no tempo oportuno Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar, queridos. Continua fazendo com excelência e com perfeição aquilo que Deus te mandou fazer. Seja responsável, se esforce. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para ser excelente, dando sempre o melhor do que você é e do que você tem a Deus, ofertando o seu corpo como sacrifício vivo. Não se conforme em viver no seu pecado e nem na desobediência. Não se conforme em ser um medíocre, começa a ser excelente e viver na presença de Jesus Cristo. Busque uma transformação do seu interior profundo. Hoje mesmo declara assim, de joelhos na presença do Senhor. Senhor, eu me rendo a Ti. Eu entrego meu coração, a minha vida, Senhor. Me perdoa por todos os meus pecados, Jesus. Me transforma completamente em uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu crucifico o meu eu, o meu ego, os meus desejos carnais, os meus direitos e as minhas vontades para viver cheio do Espírito Santo. Crucifico o meu velho eu para viver cheio do Espírito Santo, crucifica as minhas vontades e os meus direitos para viver através da vontade e do direito de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre, e eu quero experimentar a vontade de Deus, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 11, versículos 6 e 7 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma arca, queridos, e foi salvo daquele dilúvio, enquanto Deus fazia uma limpeza no mundo. Pela fé, amém? Pela fé, Abraão viveu na terra da promessa e recebeu as promessas de Deus, e foi chamado pai da fé. Pela fé, queridos, Daniel foi livrado da cova dos leões. Pela fé, né? José viveu agradando a Deus em tudo. Todos esses homens receberam vitórias, livramentos de morte. Grandes vitórias e promessas de Deus se cumpriram na vida desses homens. E Deus está te dizendo: faça algo pela fé. Creia, caminhe por fé e não por vista, pelo que você está vendo. Comece a agradar a Deus em tudo. Amém? Busque uma transformação profunda, queridos. Dê as suas primícias a Deus, o melhor do que você é e do que você tem. E assim você será abençoado em grande,
Deus te coloca no lugar certo, na posição correta. Deus é que te justifica, Deus é que te coloca no lugar certo. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida e a vida da